No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano tramaram contra Beto e Beatriz, expondo suas verdadeiras intenções. Indignada, Zélia enfrenta Maristela, revelando que sabe do plano para incriminar Beto. Enquanto isso, Carlito se decepciona ao descobrir que Ana Maria usou informações confidenciais para conseguir uma promoção no trabalho. Celeste, por sua vez, fica frustrada ao acreditar que Mauro é, na verdade, Genoca, o autor anônimo de cartas apaixonadas que a intrigaram por semanas. A revelação, aparentemente equivocada, a deixa confusa sobre seus sentimentos. Em outro ponto, Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia, ou talvez de Celeste, no encontro que ele havia planejado como uma tentativa de reconciliação entre os dois, deixando-o cada vez mais desanimado. Antes de continuar, se inscreva em nosso canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Raimundo, solidário, cuida de Beto, que se culpa por ter deixado Beatriz sozinha no jantar organizado por Maristela. Durante o evento, Basílio fica gravemente ferido, e Beatriz, furiosa, acusa Beto de mentir para ela e de ser o responsável pelos ferimentos de Basílio. A tensão entre os dois aumenta, enquanto Beto tenta inutilmente explicar sua versão dos acontecimentos. Beatriz é avisada da internação de Basílio e, ainda abalada, decide confrontar Beto, convencida de que ele foi capaz de algo tão grave. Enquanto isso, Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria, suspeitando que ele esteja escondendo algo mais sério. Paralelamente, Maristela dá ordens a Bia para plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, com o objetivo de incriminá-lo ainda mais. No entanto, Zélia ouve a conversa e decide agir. Furiosa, ela ameaça Maristela, deixando claro que não permitirá que a situação saia do controle. Determinada, Zélia está disposta a desmascarar as armações de Maristela, Bia e Juliano, mesmo que isso coloque todos em risco. Enquanto os personagens se envolvem em uma rede de conflitos e mal-entendidos, os laços são testados, e as revelações prometem mudar o rumo de suas vidas. Basílio mostrará que é capaz de mudar completamente o curso de sua trajetória. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, ele tenta uma reaproximação com Beatriz, sua amiga de longa data. No entanto, o que Beatriz ainda não sabe é que Basílio, movido por sentimentos de inveja, é manipulado por Maristela e se aliou a ela para separar Beatriz de Beto. No início, Basílio acreditava que estava apenas protegendo Beatriz de um relacionamento que, segundo ele, não era bom para ela. Contudo, à medida que se envolve nos esquemas de Maristela, ele começa a perceber a verdadeira natureza de seus aliados. Entre os membros do círculo de Maristela está Juliano, um homem de aparência refinada, mas cujas ações revelam um lado sombrio e perigoso. Basílio logo se dá conta de que Juliano não é apenas um conspirador comum. Ele é alguém disposto a tudo para alcançar seus objetivos. Durante uma reunião sigilosa entre Maristela e Juliano, Basílio descobre um segredo devastador. Juliano já sabe que Beatriz é filha biológica de Clarice, uma revelação que ameaça diretamente seus planos de poder. Com medo de que essa descoberta coloque Juliano em uma posição de vulnerabilidade, o vilão planeja eliminar Beatriz antes que ela possa revelar a verdade. Inicialmente, Basílio hesita em agir. O medo de enfrentar Juliano e a culpa por suas próprias ações o paralisam, mas, aos poucos, sua consciência começa a pesar. Ele percebe que, ao continuar em silêncio, estará condenando Beatriz a um destino trágico. O ponto de virada ocorre quando Basílio, angustiado, decide abandonar sua aliança com Maristela e procurar Beatriz. Em uma cena emocionante, ele alerta a amiga sobre os planos de Juliano, revelando toda a verdade. Seu envolvimento com Maristela, as ameaças de Juliano e o perigo iminente que ela corre. Apesar da surpresa e da dor de saber que Basílio fazia parte do complô contra ela, Beatriz reconhece o arrependimento do amigo e decide confiar em suas palavras. Determinada a enfrentar Juliano e descobrir mais sobre sua história,
Beatriz decide que é hora de contar pessoalmente a Clarice sobre seu parentesco. Ela acredita que a única maneira de se proteger e, ao mesmo tempo, libertar sua mãe do domínio psicológico de Juliano é confrontar a verdade. Para isso, Beatriz decide levar Clarice a Petrópolis, cidade onde a mãe passou parte de sua juventude e onde, segundo ela, suas lembranças podem voltar. Durante essa viagem, Clarice começa a recuperar pedaços de sua memória perdida. Passeando por ruas que lhe são familiares, visitando antigos lugares e revisitando objetos do passado, ela gradualmente se lembra de detalhes importantes de sua vida. É em um momento de profunda emoção que Clarice finalmente reconhece Beatriz como sua filha, abraçando-a e prometendo nunca mais deixá-la. Com sua memória restaurada, Clarice decide enfrentar Juliano. Ela se lembra de todas as mentiras que ele contou e de como manipulou sua vida, roubando não apenas seu passado, mas também seu futuro. Determinada, Clarice reúne forças para confrontá-lo, enquanto Beatriz, agora mais segura e protegida, decide ajudá-la nessa missão de justiça. Enquanto isso, Basílio, consumido pelo desejo de reparar seus erros, se junta a Beatriz e Clarice na luta contra Juliano. Sua decisão de abandonar a vida de intrigas e se tornar uma força do bem não só reforça a confiança de Beatriz, mas também marca sua redenção definitiva. Ele se torna peça-chave para revelar os esquemas de Juliano e Maristela, fornecendo informações valiosas que podem destruir a rede de mentiras construída pelos dois. Com Clarice de volta à sua plena capacidade e Beatriz mais determinada do que nunca, mãe e filha traçam um plano para expor Juliano publicamente. A união das duas simboliza não apenas o renascimento de Clarice, mas também a força inabalável de Beatriz, que mesmo diante de tantas adversidades, encontrou um caminho para superar os desafios. Enquanto isso, Juliano, ao perceber que seu segredo está prestes a ser revelado, começa a agir de maneira desesperada, o que leva a eventos ainda mais tensos. Mas agora, com a verdade de seu lado, Beatriz está pronta para enfrentar o vilão e garantir que ele pague por todos os seus crimes. Garota do Momento apresenta, nesse arco, uma mensagem poderosa sobre redenção e coragem. Basílio prova que, mesmo após erros graves, é possível encontrar o caminho de volta, desde que haja arrependimento genuíno. Beatriz, por sua vez, mostra que a verdade e a determinação são armas poderosas contra as injustiças. E Clarice, ao recuperar sua memória e enfrentar seus traumas, simboliza a força do renascimento e do reencontro com quem se é de verdade. Esse capítulo marca não apenas o início do fim para Juliano e Maristela, mas também um novo começo para Beatriz, Basílio e Clarice, cujas vidas estão entrelaçadas em uma história de desafios, redenção e justiça. A história ressalta que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho mais poderoso para enfrentar os desafios. Beatriz, que começou sua jornada em busca de respostas sobre seu passado, emerge como uma mulher mais forte, determinada a proteger a si mesma e aqueles que ama. A revelação de que ela é filha de Clarice não apenas trouxe à tona segredos antigos, mas também uniu mãe e filha em um laço inquebrável de amor e superação. Clarice, por sua vez, representa a força do renascimento. Após anos de manipulação e traumas causados por Juliano, ela encontrou em Beatriz a motivação necessária para recuperar sua memória e tomar as rédeas de sua vida. A aliança entre as duas simboliza um renascimento emocional e psicológico, mostrando que, mesmo diante das adversidades mais intensas, a união familiar pode ser a força que transforma vidas. Basílio, que começou como um personagem ambíguo e de intenções questionáveis, mostra que a redenção é possível quando há sinceridade no arrependimento. Ao perceber o erro de suas escolhas e optar por ajudar Beatriz, ele não apenas salva a amiga, mas também se salva de um caminho de destruição pessoal. Sua evolução reflete o poder da empatia
e da coragem de enfrentar os próprios erros para fazer o que é certo. Juliano, o vilão central, demonstra que a ganância e a manipulação têm um limite. Sua queda iminente não será apenas resultado dos atos heróicos de Beatriz, Clarice e Basílio, mas também das consequências inevitáveis de suas ações egoístas e cruéis. Ele se torna um exemplo claro de que os alicerces da mentira sempre desmoronam diante da verdade. Essa história, carregada de reviravoltas, lições e emoções, deixa uma mensagem poderosa sobre o valor da justiça, a importância da coragem e o impacto transformador do amor. À medida que os personagens seguem para o desfecho de suas jornadas, fica claro que a união, a verdade e o arrependimento são capazes de reconstruir vidas e mudar destinos, independentemente das dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Cada personagem, com suas falhas e virtudes, mostra que o final de uma história é apenas o começo de novas possibilidades. Beatriz, Clarice e Basílio, juntos, provam que o bem é sempre mais forte e que, quando guiados pela verdade e pelo amor, todos podem encontrar seu caminho, por mais tortuoso que ele tenha sido.